Olá! Voltamos para trabalhar com matemática. Teve um tempinho, entrou no site da prova, viu os vídeos, mandou dúvida pra gente está esperando, tá ok? Lembra que só você, aluno na prova prêmio, tem acesso limitado ao banco de questões, tem prova comentada, tem chat ao vivo, tem banco de questões, pode acessar os vídeos quantas vezes quiser e vamos pra frente, tá ok? Como eu havia comentado na aula anterior, a gente trabalhou com o princípio das gavetas, trabalhamos com o princípio fundamental de contagem e teve o conceito de fatorial. A aula 11 trabalha com o conceito de arranjo e permutação simples. A gente não precisa do conceito de fatorial ainda. E a gente vai falar de arranjo, mas só por desencargo de consciência. Por quê? Porque tudo que você resolve por arranjo ou permutação simples, dá para resolver usando o princípio fundamental de contagem. Absolutamente tudo. Tá ok? Tudo. Não tenha dúvida. No entanto, a gente precisa colocar porque às vezes você pode se deparar com uma fórmula, o que eu acho pouquíssimo provável. Vamos lá? Arranjo. São agrupamentos nos quais a ordem de seus elementos faz diferença. Por exemplo, um número de 3 algarismos, formados por 1, 2, 3. Esse agrupamento é um arranjo, pois a ordem dos elementos 1, 2, 3 difere. É considerado simples, pois os elementos não se repetem. Fórmula de arranjo. A de NP é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial. Tem fórmula? Tem fórmula. Então você fala arranjo de 8 para escolher 3. Vamos pensar o seguinte, uma situação. Eu tenho 8 pessoas e essas 8 pessoas disputam o primeiro, o segundo e o terceiro lugares numa prova de atletismo. Por exemplo, tenho 8 competidores e eu quero escolher os 3 melhores. O campeão, o vice e o terceiro colocado. A ordem é importante? Faz diferença a ordem chegar em primeiro, em segundo e em terceiro? Faz. O primeiro é campeão, o segundo é o vice e o terceiro é terceiro colocado. Tá ok? Então, na verdade, eu tenho o que a gente chama de um arranjo de 8 para escolher 3. Isso aqui é 8 fatorial sobre 8 menos 3 fatorial. 8 fatorial sobre 5 fatorial. Isso aqui é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial. O que eu posso fazer aqui? Simplificar o 5 com 5. 8 vezes 7, 56, vezes 6, 336. Quer dizer o seguinte, no exemplozinho que eu tenho 8 pessoas para escolher 3, um campeão, um vice e um terceiro colocado, a gente tem 336 possibilidades. Aí você fala, tá, mas eu precisava resolver assim? Não. Se eu falar para você que eu tenho 8 competidores e eu quero escolher o campeão, o vice e o terceiro, eu tenho 8 possibilidades para o primeiro, eu tenho 7 possibilidades para o segundo, eu tenho 6 para o terceiro. Por que vai reduzindo? Vai reduzindo porque eu tenho... O cara que é campeão não pode ser vice. O cara que é vice não pode ser terceiro colocado. Então eu tenho quantas possibilidades? As mesmas, 336. Isso aqui a gente chama de princípio fundamental de contagem. Aula 10. Lembra disso? É muito mais fácil usar o princípio multiplicativo, o princípio fundamental de contagem, do que fazer isso aqui, do que usar a fórmula. De qualquer forma, a gente vai usar a fórmula. Tá ok? Vamos pegar um segundo exemplozinho. Lembra que arranjo sempre a ordem altera, a ordem é importante. Vou imaginar o seguinte, eu tenho 20 pessoas, ou 20 equipes de futebol. Eu gosto muito de futebol. Eu tenho 20 equipes e eu quero selecionar o campeão e o vice do Campeonato Brasileiro. Faz diferença ser campeão ou ser vice? Faz. Ano passado o campeão foi o Fluminense. Não foi o Cruzeiro. O Fluminense faz 2 anos atrás. Então a ordem é importante. Campeão é diferente de vice. Então isso aqui vai ser um arranjo de 20 para escolher quantos? 2. 20 fatorial sobre quanto? 20 menos 2 fatorial. 20 fatorial sobre 20 menos 2 dá 18 fatorial. Isso aqui é 20, 19, 18 fatorial sobre 18 fatorial. Se eu simplificar isso aqui, 20 vezes 19 dá 380. Quer dizer o quê? Eu tenho 380 possibilidades de escolher o campeão e o vice no Campeonato Brasileiro da Série A. Isso se todos eles tivessem a mesma qualidade. Isso é discutível, não é? A gente sabe que alguns deles têm um potencial de fogo um pouquinho maior. Se eu usasse o princípio multiplicativo,
Campeão são quantas possibilidades? 20. Vice são quantas possibilidades? 19. 20 vezes 19 dá o mesmo 380. Tudo bem? Depois de arranjo, a gente vai falar de permutação simples. Permutação simples. Vamos colocar aqui. Permutação simples. O que é uma permuta? Permuta é uma troca. Então, vamos pensar num exemplozinho. Letras da palavra mel. Permute as letras da palavra mel. O que você pode ter? Você tem a própria mel, se você não mudar nada. M-L-E, E-L-M, L-E-M, L-M-E. Deixa eu ajeitar aqui. Opa, ficou estranhaço aqui. E E-M-L. Na verdade, eu formei o que a gente chama de anagrama. O que é um anagrama? É uma palavra que não tem necessariamente significado próprio. Então, eu falo para você, mel. Mel tem significado? Tem. Mulher. M-L-E. Não tem. Mas eu poderia dizer o seguinte, ó. Eu sou homem. O meu câmera é mulher. Não, não é mulher. Ele é homem. ELM. O que é ELM? No meu tempo tinha um salgadinho chamado Elma Chips. Então esse aqui é um salgadinho da Elma Chips. Eu leio e vocês leem. Aí fala, Éder, você é um idiota. Tá errado? Eu sei, é só um exemplozinho. Leme. O barco afundou porque o leme quebrou. Éder, se interne, morra, vá parar no ML. Isso aqui são exemplozinhos de anagramas. O único que tem significado próprio é o que a gente chama de mel. Tá ok? Como é que eu poderia fazer isso aqui? Eu poderia fazer o seguinte. Mel, 3, 2, 1. Dá um total de 6. Tem fórmula para isso? Tem. Qual que é a fórmula para isso? P de N é igual a N fatorial. Quer dizer, permutar 3 letras é a mesma coisa que o quê? 3 fatorial. Que é 3, 2, 1, que vai dar quanto? 6. Permutar 5 é 5 fatorial, que é 5, 4, 3, 2, 1, que vai dar um total de quanto? 120. Quer dizer, se você tiver uma palavra com 5 letras, quantas palavrinhas eu consigo gerar com essas 5 letras? 120. Lógico, tem que ser uma palavrinha com 5 letras, todas distintas. Então, um exemplozinho de 5 letras, todas distintas. 2014, a Copa das Copas. Então, se eu colocar lá, ou a melhor das bolas de todos os tempos, tá na Copa 2014. Bolas, se eu permutar, vai dar permutação de quanto? 5, que é 5 fatorial, que a gente já marcou, que é quanto? 120. Isso aqui a gente fala de permutação simples. Agora, eu vou entrar no conceito da aula 12, que é a permutação com repetição e a combinação. São esses dois conceitos da aula 12, que não tem como separar e você vai efetivamente entender combinatória quando você tiver o conceito de combinação incluído. A gente vai falar de permutação com repetição. O que é a permutação com repetição? Vamos colocar aqui. Permutação com repetição, aqui está simples, ele colocou um exemplozinho para você. E a aula 12, ó, vou falar de combinação e vou falar de permutação com repetição. Eu vou dar os conceitos da aula 12. Por quê? Porque na aula 12 a gente só vai ficar fazendo exercícios, tá ok? Então, permutação com repetição. Eu já vou dar a fórmula. P de N alfa beta é igual a N fatorial sobre alfa fatorial beta fatorial. Essa fórmula não tem como fugir. O que eu tenho quando eu falo de uma permutação com repetição? Eu falo o seguinte, ó. Bala. Bala tem quantas letras? 4. Então eu vou permutar 4 com 2 repetições. Isso aqui é a mesma coisa que 4 fatorial
sobre 2 fatorial. Quanto é que vai dar isso aqui? 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Se eu simplificar o 2 com o 2, a resposta 12. Quer dizer o quê? A palavra bala, dá para mexer com ela e eu consigo 12 outras palavrinhas. Tá ok? Éder. Éder também dá uma permutação de 4 com 2 repetições, que vai dar um total de 12 palavrinhas possíveis. Se eu falar banana. Banana é uma permutação de quanto aqui? Permutação de 6 com 3 As e 2 Ns. Isso vai ser 6 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial. Aí você fala, Éder, mas só tem exemplo chato? Não. Vamos imaginar a seguinte situação. Você sai de casa. E você vai para o seu trabalho. Vamos supor que eu vou colocar aqui um mapinha bem simples, onde o que eu tenho aqui representa o mapa da sua cidade. Aqui está a sua casa, aqui está o seu trabalho. São quantas ruas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu vou apagar uma delas aqui, só para não ficar 6 com 6. Não vai parecer que é um quadradinho. Tá ok? Vamos colocar 6 por 5 aqui. De quantas formas eu consigo sair da sua casa e chegar no seu trabalho andando por esse mapa aqui? Sem andar na diagonal. Ok? Linha, linha, linha. Eu posso imaginar o seguinte aqui. Caminho aqui. Direita, 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 direita. E daí que vem agora, para onde? Vamos chamar de sul, 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 sul. Quantos caminhos eu consigo aqui? Eu consigo 1, 2, 3, 4, 5 para a direita e 1, 2, 3, 4, 5, 6 para o sul. Isso é uma palavra. É uma palavra que tem quantas letras? 11. Tem repetição? Tem. Permutação de 11, 6 de um tipo e 5 de outro. Isso aqui é a mesma coisa que 11 fatorial, 6 fatorial, 5 fatorial. O que vai dar isso aqui? Vai dar, vamos fazer aqui, vamos ver se a gente faz. 11, 10, 9, 8, 7, 6. Com o 6 eu simplifico. Aqui, parei no 6. 5 fatorial está aqui embaixo, é 5, 4, 3, 2, 1. Quando a gente fizer a simplificação aqui, 2 vezes 5, 10. Com o 10 eu corto. 4 para 8, vai sobrar 2. 6 ou 9 para 3, vai sobrar 3. Então sobrou 11 vezes 3 vezes 2 vezes 7. Vai dar 33 vezes 14. Vamos fazer a continha aqui. 33, 14. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 3, 12 mais 1, 13. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. 2, 6, 4. Então, na verdade, são 462 caminhos possíveis que você pode ter para sair da sua casa e ir até o seu trabalho. Se forem quantas quadras? 11. Eu estou supondo, lógico, que você não vai ficar dando volta na quadra aqui, que você vai fazer o menor caminho possível. Esse é um exemplozinho que aparece, tá ok? E para a gente fechar os conceitos até a aula 12, tá faltando o conceito de combinação. Tá faltando o conceito de combinação. Foca lá para a gente ver o que é combinação. Combinação. Aqui. No arranjo, a ordem era importante. Na combinação, a gente trabalha com subconjuntos. O que são subconjuntos? No subconjunto, a ordem não é importante. Então, se você quiser anotar do ladinho, não importa a ordem, anota não importa a ordem. O princípio multiplicativo, a ordem é importante. Na permutação, a ordem é importante, seja na simples, seja na com repetição. Na combinação, a ordem
não é importante. No arranjo, a ordem é importante. Na combinação, não. Então, vou colocar a formulazinha aqui para a gente trabalhar. C de NP é igual a N fatorial sobre P fatorial N menos P fatorial. Essa é a fórmula, tá ok? Aí você fala, tá, e como é que eu aplico essa bendita fórmula? Vamos supor que haja um grupo de 8 pessoas. E dessas 8, 3 vão fazer uma viagem, a mesma viagem. 3 sairão e vão para assistir a final da Copa do Mundo. A gente está antes da Copa ainda, então vão assistir a final lá no Rio de Janeiro, no Maracanã. Quem vai? O Toninho, o Chiquinho e o Joãozinho. O Joãozinho, o Toninho e o Chiquinho. Quem vai? Os 3. Se eu inverter a ordem, faz diferença? Não. Então você não pode usar o princípio multiplicativo. Está errado. O princípio multiplicativo só dá certo se a ordem for importante. Se a ordem não for importante, não use o princípio multiplicativo. Você vai ter que usar o quê? Combinação. E o que é combinação? Combinação de 8 para escolher o quê? 3. Isso é 8 fatorial sobre 3 fatorial. 8 menos 3, 5 fatorial. O que vai dar isso aqui? 8 que multiplica 7, que multiplica 6, que multiplica 5 fatorial. Sobre 5 fatorial, eu vou fazer o que aqui? Eu vou simplificar. 3 fatorial sobrou o quê? 3, 2, 1. Fechou aqui. Com isso, 3 vezes 2 dá 6, simplifica com o 6. Resposta quanto? 56. Se existem 8 pessoas para selecionar 3 para uma viagem, existem 56 formas diferentes de escolher essas 3. Aí você fala, Éder, mas não é só pegar o 8 e dividir por 3? Não. Eu tenho lá A, B, C, D, E, F, G e H. Eu posso pegar quem? A, B, C, A, B, D, A, B, E. Não se preocupe que eu não vou fazer todos. A, B, F, A, B, G, A, B, H. H. Depois quem? A, C, D, A, C, E, A, C, F, A, C, G, A, C, H. E assim você vai contando. Vai dar um total de quantas possibilidades? 56. A combinação está muito presente nos jogos de futebol. Final do campeonato, faltando 2 ou 3 rodadas, fala-se assim: para que o time seja campeão, é necessário haver uma combinação de resultados. Para que o time não caia, é necessário haver uma combinação de resultados. Esse conceito vem da matemática. É combinação, tá ok? Fazer só um exemplozinho. Você que está fazendo concurso, vai fazer o Enem, quer fazer uma faculdade, quer se dar bem na vida, ganhar um dinheirinho. Mas tem gente que quer fazer o quê? Quer ganhar na Mega. Como é que funciona a Mega Sena? A Mega Sena são 60 números.